pedir desculpas a vocês pelo atraso. Acontece que houve um desvio na rota do voo do Ciro e ele foi parar em Uberlândia, né? Então, era para ele ter o voo descido em Uberaba, ele não desceu, foi descer em Uberlândia e então ele acabou de chegar tem 15 a 20 minutos, tá? Então, por isso que aconteceu isso, vocês desculpem. Eu particularmente estou assim, com uma expectativa bastante grande com relação a esse evento, a esse momento aqui, né? Nós começamos a organização dele já há algum tempo e hoje assim, eu estou me sentindo muito feliz de estar sendo realizado, tá? de que ele vai estar sendo realizado. Esse evento está acontecendo graças a uma promoção do Conselho Regional de Psicologia, né? E também com parcerias. Uma das parcerias é com a Universidade de Uberaba, que nos cedeu esse local, esse salão agradável, confortável, gostoso. E uma outra parceria é com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, o Conselho ele está procurando sempre, em seus eventos, fazer esse tipo de parceria no sentido de realmente envolver mais instituições nos seus eventos, né? Esses eventos que estão acontecendo, eles têm um objetivo para nós do Conselho, que é estar propiciando a integração e a aproximação do Conselho com a sua categoria, né? E também no sentido de que a aproximação da categoria com ela mesma, né? Porque através desse momento as pessoas se encontram, conversam e se interagem. Então nós atendemos esses dois objetivos, né? Eu não vou me alongar muito não, e gostaria de falar apenas um pouco sobre o Dr. Ciro, que é o nosso palestrante de hoje. Ele é de Juiz de Fora, ele tem formação em Direito, e essa formação ele chegou inclusive a juiz de Direito, né, em alguns estados, como Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E ele também tem a formação em Psicologia, e ele trabalha com a psicanálise. Então, nesse sentido, eu tenho a certeza de que ele reúne toda a competência para estar falando sobre esse tema de hoje, que é a adoção, onde ele vai fazer tanto uma abordagem pela psicologia, passando pela psicanálise, e também fazendo um viés com as questões jurídicas, né? Então eu acredito assim que nós vamos poder extrair e aprender muito com o Dr. Ciro. Com a palavra. Bom, antes de tudo eu agradeço muito o convite do Renato de estar aqui em Uberaba pela primeira vez que eu piso a terra de vocês, e para falar de vocês, de um trabalho que a gente vem realizando em virtude desses dois percursos aí que o Renato apontou, que é o meu percurso na vida jurídica e o meu percurso também na psicanálise. Eu escolhi um tema para falar para vocês, que é um tema duro, um tema árduo, que é o tema da adoção, né? E eu vou dizer algumas coisas para vocês, mas o que eu acho mais interessante é que eu fale menos e depois eu converse um pouco com vocês, as perguntas de vocês provocando algumas elaborações da nossa parte, né? Eu vou lhes falar então de um caso de adoção, um caso que nos mobiliza bastante. Vocês vão perguntar, trata-se de um caso verídico? E eu creio que nesse caso há algo aí até mesmo além do verídico, pois ele vai nos falar da estrutura da própria verdade. Vamos ao caso.
Apesar de tudo, a criança nasceu. É que os prognósticos eram absolutamente intranquilos. Havia predições que falavam de algo estranho invadindo aquilo que seria mais familiar e falavam até mesmo de uma familiaridade nada conveniente a estranhos. Mesmo assim, nasceu a criança. Não foi desejada. Ao contrário. Desta criança, os pais quiseram livrar-se tão logo nascera, pois em suas vidas, na vida dos pais, como se apurou depois, eles tinham essa criança como fruto de um pecado e emissário de um castigo. Em torno da criança, o desejo de morte tomou forma e ação. Por isso, logo que nasceu, tornar-se-ia criança de ninguém, que lá no direito é chamado res nullius, coisa de ninguém, mais que abandonada, res derelicta. Pois, para além de entregue à própria sorte, a sua morte era de urgência. Urgia que morresse. Não foi nesse caso, como num conhecido caso, aninhada cuidadosamente em um cesto e posta a flutuar nas correntes de um rio, até ser recolhida pelo desejo de um outro, que da criança tornar-se-ia mãe, acolhendo-a em sua realeza. Também, este caso não é daquela criança que for acolhida numa rude estrebaria, em meio a calor de animais, e sob uma estrela de boa, ou seria de má sorte, que indicava que ali estava uma criança a ser homenageada com prendas, sob o olhar silencioso de uma mãe que supunha saber demais e o olhar desconfiado de um pai que suspeitava saber de menos. Não. Nessa história dessa criança, conforme consta de posterior investigação levada a cabo, apurou-se outra coisa. Soube-se que a mesma não fora depositada às portas ou em mãos de um outro acolhedor. Ela devia ser entregue, sim, à morte, como essas crianças encontradas nas boleias de caminhões de lixo, instantes antes de serem trituradas e confundidas aos pedaços com lixo de toda e qualquer espécie putrefeita. Essa criança não foi, portanto, antecedida com boas-vindas à sua majestade o bebê, como se expressa Freud, e como acontece aos afortunados do desejo. Não era majestade, era majestada. Tão pronto nascera, estava sua morte decidida e anunciada, já sendo executada. Não se esperou um sujeito em projeto. Colheu-se do parto, sim, um objeto dejeto. Cumpriu-se a sentença paterna. No entanto, antes que os abutres banqueteassem as carnes de tal criança, amarradas pelos pés numa grota, eis que a mão do nomeado carrasco a salva. E após passar por outras mãos, é entregue a um casal de uma outra cidade que a acolhe. Agora ela é recebida não mais como a majestada, mas como majestade, num lar onde não se podia gestar. Pensando no estatuto da criança e do adolescente, fazendo um pequeno parênteses aqui, essa criança seria considerada, hoje, em situação irregular, passando por um processo de adoção que lhe faria devir os mesmos direitos e deveres de filhos naturais. Seria desligada dos vínculos dos pais legítimos, salvo os impedimentos matrimoniais, conforme o artigo 41. A lei aí quer salvar os impedimentos matrimoniais, embora, numa pretensão de apagar o inapagável, determine e seja cancelado um primeiro registro, quando for o caso. Nesse aspecto, o próprio enunciado dessa lei
imita aquilo que ela tipifica como crime, ou seja, dar parto alheio como próprio, também chamada adoção à brasileira, ou adoção simulada. A lei recomenda não se revelar a procedência. Eu tenho uma pergunta aí. Estaria aí agindo à maneira de rapinagem, como fazem os gatunos, em relação a objetos roubados? Estaria a lei aí fomentando a fantasia furta-se uma criança? Mas esse caso que eu estou narrando não trata dessas leis. Trata de uma outra lei. Voltemos ao nosso caso. Essa criança cresce e o menino torna-se um homem. É ele quem diz, abro aspas, palavra dessa criança, agora homem. Eu era considerado um dos mais notáveis cidadãos da cidade quando ocorreu um incidente fortuito que me devia surpreender realmente, mas que eu talvez não devesse tomar tanto a sério como fiz. Um homem, durante uma festa, bebeu em demasia e, em estado de embriaguez, pôs-se a insultar-me, dizendo que eu era um filho enjeitado. Possuído de justa indignação, contive-me naquele momento, mas no dia imediato procurei meus pais e interroguei-os a respeito. Eles irritaram-se contra o autor da ofensa, o que muito me agradou, pois o fato me havia profundamente impressionado. Fecha aspas, é o que ele diz. Sem que os seus pais soubessem, no entanto, a dúvida atormentando, ele resolve ir ao lugar adequado onde se pudesse ver a sorte. Faz muitas perguntas e tem como resposta o anúncio de uma série de desgraças horríveis e dolorosas. Então esse homem, cuja cicatriz dos seus primitivos anos conserva, porque teve as extremidades dos pés furados, Édipo, pés inchados é seu nome, nos diz: eu estava fadado a unir-me em casamento com minha própria mãe, apresentaria aos homens uma prole malsinada e seria o assassino de meu pai, daquele a quem devia a vida. Aterrado, portanto, diante do seu destino, exilando-se para sempre da terra coríntia, Édipo abandona seus pais para fugir desse destino. Não tomou posição diante do destino. Fugiu do destino para encontrar-se com ele. Pensava escapar de assassinar quem, livrando-o da morte, lhe deu a vida. Acabou, no entanto, assassinando quem, desejando expulsar-lhe da vida, recomendara-lhe a morte. Para não matar quem conhecia como pai, abandonou-o e matou no real o pai desconhecido. É que, recordando o mito, no caminho da fuga de seu destino, numa encruzilhada, ele topou com um carro puxado por uma parelha de cavalos, que o empurraram violentamente para fora da estrada. O viajante chicoteou-lhe na cara e pela afronta pagou caro. Com uma bordoada, Édipo abateu Laio, que significa o que manca. Seu pai de sangue, agora em sangue. Laio era o marido de Jocasta, que pariu Édipo e o entregou ao servo para exterminá-lo. No entanto, não foi só o fato de derrubar Laio que levou Édipo ao leito de sua mãe. Até lá chegou porque antes houvera livrado temporariamente a cidade de Tebas do tributo pago à cruel Esfinge, supondo haver decifrado o enigma que lhe foi proposto. Acontece que o enigma é semi-decifrado e perdura no seu teor de meia-verdade, tornando sempre, no eterno retorno, a indagar, a perguntar. E por essa história vemos, pode até indagar sob a forma de desgraça ou peste. Julgando haver decifrado o enigma e aclamado rei, Édipo ganha a corte, a cama e o gozo da mãe rainha, misturando aí, em cavidades anteriormente regadas e frequentadas pelos fluidos paternos, seus fluidos e humores de filho esposo. Mistérios trinos estariam sendo supostamente desfeitos.
Pai, mãe e filho fruíram e gozaram em um mesmo leito um gozo mortífero. Isso valeu a morte aos pais e ao filho a deriva na cegueira. Apurado o crime e o gozo, nosso adotado infringe-se a punição. Jocasta, que parecia já saber antes que Édipo soubesse, ainda insistira. De que serve afligir-se em meio de terrores, se o homem vive além do acaso e se nada pode prever ou pressentir? O mais acertado é abandonar seu destino. Vocês veem que espécie de mãe que ela é. A ideia de que profanarás o leito de tua mãe te aflige, mas tem havido quem tal faça em sonhos. Essa é a fala de Jocasta. Só que Jocasta não se conformava de que nos sonhos, neste sim, os desejos podem se realizar. Mas nos sonhos, apenas nos sonhos. E essa história caminha para um final trágico, porque o desejo saciado dispensa o sonho para viver a desgraça a céu aberto. Jocasta se enforca e Édipo, com o colchete do broche da roupa da sua mulher-mãe, expulsa os olhos das órbitas, mergulhando na escuridão e nas trevas, onde, conforme diz, não verá aqueles a quem nunca deveria ter visto, nem reconhecerá aqueles a quem não quer mais reconhecer. De destino não menos funesto, o casal deixou filhos, irmãos. Enfim, estes são alguns fragmentos desse caso tão conhecido. Existe aí a possibilidade da gente encontrar incontáveis e difíceis articulações. Vamos tentar pensar alguma coisa a partir do exposto. No texto Romance Familiar do Neurótico, o Freud detecta que, em virtude de um sentimento de ser relegada, a criança ventila logo a ideia, recordada frequentemente e conscientemente, desde a primeira infância, de que é um filho bastardo ou adotivo. Isso é um componente do próprio mecanismo psíquico de enaltecer os pais, diante de uma realidade que lhe aponta, que lhe noticia pouco a pouco a categoria que seus pais pertencem. Assim, nós podemos pensar que essa fantasia de bastardia ou de adoção, essas fantasias estão sempre aí como pano de fundo no romance familiar. Venha este filho de uma concepção carnal clássica ou até mesmo de bancos de esperma ou proletas. Em suma, é próprio do sujeito, marcado pela linguagem, extrapolar, situar-se além de uma genética ou de uma concepção eminentemente açougueira da filiação, como se expressa o Pierre Legendre. O sempre traumático, e disso não nos livramos, é que, para nos tornarmos sujeitos, pagamos o preço original de nos instalarmos como objeto. Ou como objeto de desejo, numa melhor das hipóteses, ou sem engajamento no desejo, à deriva, exilado de um investimento amoroso, libidinal. Quando tal ocorre, é possível que esse sujeito, porque na deriva, não se referencie jamais à estrada principal, como se expressa Lacan no Seminário das Psicoses. O sujeito desejante, por outro lado, para conservar a ilusão do pai impecável, romanceará o familiar, achando de início agasalho numa fantasia de adoção. Isso, no entanto, não dispensa de se perguntar, situando-se diante do outro. O que o outro quer de mim? Se o sujeito, então, se deparar com um outro faltoso, um outro desejante, aí sim, ele vai poder construir uma versão sobre essa falta. Mas o sujeito jamais poderá saber tudo, pois a verdade toda, a esta verdade, jamais terá acesso. Aliás, é o próprio Édipo quem nos diz que não deveria ter dado tanta importância ao embriagado que lhe dissera ser um enjeitado. É que, a rigor,
todo sujeito há que ser adotivo, adotado pelo desejo. Venha ele do pai biológico ou não. Todo sujeito tem que ser adotado pelo desejo. Inscrito, na melhor das hipóteses, na paternidade, sempre adotivo. Quer isso tenha ou não uma especificidade no mundo jurídico. A filiação, enquanto apenas biológica, não dá estatuto de humano. É preciso a inscrição numa filiação adotiva, ainda que dos próprios pais de sangue. Desconsiderando talvez essa perspectiva, a paixão sem freios que a ciência tem em capturar o real, hoje já nos afirma a paternidade via DNA, paternidade de espermatozoide. Entretanto, como o significante tem seu peso, mais adiante o próprio laudo deverá dizer espermatozoide de fulano de tal. De onde vêm os bebês? Quantas respostas! Seja a versão mais antiga e rural, couves e repousos. Seja a versão mais afastada de referenciais culturais, brasileiros trazidos por cegonhas, nada feito aos trópicos as cegonhas. Ou ainda, sejam as moderninhas historietas de transição liberal, a sementinha do papai no canteirinho da mamãe. Sejam ainda as pós-modernas, Boeings e MD-11, fazendo-os voarem os bebês do terceiro para o primeiro mundo. Ou seja, fruto de visitas e expedientes em laboratórios e bancos de esperma, sempre haverá sobre tudo isso um romance familiar, já que nunca nenhuma destas e outras explicações responde à pergunta que insiste, que é crucial: de onde vêm os bebês? Essa pergunta insiste e ela toca além dessas referências quando nos lembramos de que o Freud, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele nos diz que aí está o enigma, sempre a indagar, porque de onde vêm os bebês, em última análise está perguntando o seguinte: o que eu sou no desejo do outro? De onde eu venho no desejo do outro? Para essa pergunta, não há a verdade de uma versão. Há sim a versão de uma verdade. Édipo nos ensina que a verdade toda não se encontra. E que para se construir versão sobre uma verdade, impõe-se a instalação de um ponto de falta, de um ponto de interdição. Impõe-se que o sujeito não ceda ao gozo mortífero e incestuoso, ao interdito, o impossível a marcar o sujeito do desejo. Vou terminando, deixando uma questão que me surge após esse texto freudiano. Eu vou dizer esse trechinho. Freud diz o seguinte: venha somar-se logo a isso a notícia sobre as condições sexuais diversas de pai e mãe. Se a criança chega a apreender que pater semper incertus, o pai sempre incerto, é a fórmula jurídica, e que a mãe é certíssima, a novela familiar experimenta uma curiosa limitação, a saber, conforma-se em enaltecer o pai, não pondo mais em dúvida a descendência da mãe considerada imodificável. Essa fórmula latina é a fórmula herdada do direito romano. A pergunta que deixo é a seguinte: com a possibilidade do DNA, será que o pai deixou de ser incerto, ainda que nós passássemos das decantadas chances de 90% para 100% de acerto? Será que essa certeza vai ser dada pela via da ciência dessa forma? Porque ali a ciência diz que você é filho de um espermatozoide, mas ninguém sai por aí dizendo que eu sou filho do espermatozoide. Faça uma versão para essa paternidade. Será que pode haver certeza de paternidade quando não surge resposta que cabe a pergunta: o que é um pai? O que garante a pretensa certeza da maternidade biológica quando persiste a pergunta: de onde vêm os bebês? Ou
ou seja, onde eu estava e estou no desejo do outro? Não parece que quanto mais pretensiosa se mostra a ciência em obturar essas questões do desejo e do enigma, mais o enigma insiste, nós estamos vendo aqui o que anda acontecendo, reclamando o seu lugar? Se o desejo é indestrutível e determinante da incompletude, fico aqui e lhes deixo a boa pergunta de Manuel de Barros, o poeta do Pantanal, no seu livro das Ignorâncias. Ele pergunta o seguinte: pode o homem enriquecer a natureza com a sua incompletude? Esse texto eu vou deixar com o Renato, para quem quiser ler depois. Tem um negócio aqui que eu tenho que corrigir, que eu acho uma coisa estranha também. Mas, muito obrigado por terem me escutado. E vamos conversar. A realidade da criança... A realidade da criança institucionalizada no Brasil é que ela está na instituição há muitos anos. Mais de 5, às vezes 10. O que torna a situação muito difícil, né? Existe instituição aqui em Uberaba que tem se proposto a desenvolver um trabalho para ajudar nesse desligamento, ou seja, que o próprio desligamento e a própria situação de adoção também seja desenvolvido pela instituição, na medida que ela vai tendo condições, a instituição, né? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Mas você está falando de desligamento em duas hipóteses, né? O desligamento para ingressar numa adoção, não é isso? E na família biológica. Ou desligamento para ir para a família biológica. Isso. Sim, mas você quer opinião quanto a quê? Precisamente. Qual é a sua questão? Quanto à participação da instituição de trabalhar a criança a favor desse desligamento. Do desligamento da instituição? Sim. Não sei, eu acho que tem que pensar em o seguinte: para onde ela está indo e onde é que ela está. Porque tem instituições aí que exercem as funções materna e paterna de maneira muito interessante, né? Agora, isso vai depender muito da finalidade daquela instituição. Aquela instituição tem a finalidade de acolher para remanejar, ou ela tem uma finalidade mesmo ali dentro de acolher até a vida adulta, né? Vai depender um pouco da natureza dessa instituição. Eu estou pensando aqui no que você está falando, né? Tá, mas eu estou perguntando porque com o Estatuto, né, a realidade tem sido a desinstitucionalização, ou seja, existe um movimento para que a criança saia da instituição. É em relação a isso que eu estou perguntando. Mas é uma coisa que tem que ter cuidado.